Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo esse vídeo. Estou aqui para trazer mais um ensinamento da Palavra de Deus, pautado e baseado naquilo que a Palavra diz, despindo de toda a vaidade, de todo entendimento humano, transmitindo apenas o que a Palavra nos ensina e nos diz, conforme você e eu acreditamos. Confere? Meu nome é Wilson Silva, resido em Salvador, Bahia. Quem quiser entrar em contato comigo para bater o papo, interagir, trocar conhecimento, edificação, DDD 71, telefone 99146-4641, que também é meu WhatsApp, ok? Que o Espírito de Deus possa ministrar o nosso espírito em mais uma pérola do Evangelho da Graça, o Evangelho que Cristo, através de Paulo, transmitiu para cada um de nós, ok? Vamos lá. O tema da mensagem de hoje é: de que igreja você é? De que igreja você é? Parece uma pergunta simples de responder, mas que para muitos tem sido muito difícil responder essa pergunta de forma correta, conforme a palavra de Deus diz. Eu vou te mostrar na palavra que existe apenas uma igreja. E aí você vai, após isso, no final, e como eu digo, e bato nessa tecla para maximizar na sua mente que se você deseja, você busca, e se você busca, o Espírito de Deus te revelará. E o quarto e último pilar, você, eu, é que iremos decidir se continuaremos com a invenção humana, com o engano dos homens ou com que a palavra nos orienta, ok? A decisão e a responsabilidade é exclusivamente nossa. Deseje, busque, é impossível que o Espírito de Deus não revele, mas quem decide é você e sou eu, ok? Vamos lá com o contexto para a palavra do Eterno em Mateus, capítulo 16. Pega a sua palavra, pega a Bíblia, meio de impressa ou no celular, né? E aí você vai conferir. Sempre confira conforme a palavra diz. Mateus capítulo 16, eu vou ler para que haja um contexto, né? Texto com contexto, não apenas o versículo na qual eu estou trazendo a mensagem, mas vou ler o texto. A partir do verso 13. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Bem, olha o que Jesus falou em resposta à revelação que veio a Pedro. Eu construirei, em outras traduções tem edificarei a minha igreja, disse Jesus. Não foi a igreja de Wilson, não foi a igreja de Macedo, não foi a igreja de Silas, não foi a igreja do Duque, não foi a igreja do fulano de tal, não foi a igreja do Beltrão de tal, não foi a igreja X, não foi a igreja Y. Jesus disse: eu edificarei
ou construirei, conforme nessa tradução está, a minha igreja. Minha igreja. No singular. O que isso nos ensina, Wilson? Nos ensina que só existe uma igreja. E essa igreja é constituída de pessoas. Ora, Wilson, então o que você está me dizendo é o seguinte, que Assembleia, Adventista, Deus é o Amor, Universal, Batista, Unção do Amor, Cuspe de não sei o quê, e não são igrejas? Se só existe uma igreja, é exatamente o que você entendeu aí, no seu entendimento. Se você chegou a esse entendimento, aí o Espírito de Deus já está lhe mostrando, lhe revelando que o que existe é uma igreja, que é o corpo de Cristo. Não existe uma igreja aqui no Brasil, ou está lá na Espanha, ou está lá no Japão, ou está lá em Marrocos, ou está lá na Europa, ou está lá em os Canfundu do Jegue. Não existe duas ou várias igrejas. Existe uma igreja, que é o corpo de Cristo e que o cabeça desse corpo é Jesus. É Cristo Jesus que governa este corpo, esta igreja, que é única, que é uma só. Vamos lá para o livro de João, livro histórico de João, capítulo 10. Pega a sua Bíblia, pega a tua Bíblia, examina, leia com atenção, ore para que o Espírito te revele, ok? João capítulo 10, olha o que diz. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não são deste curral. Em outras traduções desse aprisco. Ele está falando, Jesus de Nazaré está falando ali com seus discípulos, com os judeus, que não só dos judeus ele tinha ovelhas, não só desse curral, não só desse aprisco, mas outras ovelhas. Ele está se referindo aos gentios da sua época e a nós que fomos alcançados. Também tenho outras ovelhas que não são deste curral. Também a elas eu devo conduzir. Olha, presta atenção. Também a elas, a nós, ele está se referindo aos gentios da sua época, a nós. Também devo conduzir. Elas ouvirão a minha voz. E preste atenção àquilo que eu vou dizer aqui agora. Leia a sua Bíblia. E haverá um só rebanho e um só pastor. Eita lapada! Eita lapada! Como é? Haverá um só rebanho e um só pastor. Você crê nisso? Você crê no que está escrito? João 10. Pega a tua Bíblia, seja ela impressa no celular. Um só rebanho e um só pastor. Ora, Jesus disse isso. Não é o irmão Wilson que está dizendo. Eu estou transmitindo o que a palavra diz. Se só existe um só rebanho e um só pastor, se só existe um corpo, um só cabeça, o que é que está havendo por aí? O que está havendo por aí? Homens com títulos, se autoproclamando donos da igreja, se autoproclamando cabeça, se autoproclamando sacerdotes acima do povo. Eu vou te responder de uma forma muito simples. O evangelho do engano, o evangelho de Nicolaíta. Espera aí, sem palavra agora estranha comigo. Nicolaísmo
é pessoas acima do povo, acima do outro. Isso chama-se nicolaísmo. Existia isso nas comunidades da Ásia. Em uma dessas comunidades, que eu não lembro aqui agora bem, existia o nicolaísmo. Pessoas que se colocavam acima. Wilson, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas lá em Efésios, capítulo 4, verso 11, diz que foi colocado pastores, mestres, doutores, etc, etc, etc. Veja, meu amado, o que eu digo e ensino sempre a vocês aqui. Versículos isolados fora de textos e contextos dá um problema muito sério na mente da pessoa. Por quê? Já assistiu o filme Livro de Eli? Quem domina esse livro, domina o povo. E se eu tenho um domínio sobre o livro, sobre a Bíblia, de uma forma como a fé, de uma forma para usurpar e me beneficiar diante do povo, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou ensinar como eu mesmo quero. Agora, veja só. Antes de chegar lá em Efésios 4, eu vou te mostrar, não vou fugir da raia aqui não, não pense que estou falando, eu vou fugir do assunto, da raia do assunto não, de Efésios 4 lá não, viu? Eu quero te dizer uma coisa. Se Jesus disse só existe uma igreja, a minha igreja, a morte não prevalecerá contra ela. Em outras traduções, o inferno. Inferno quer dizer sepultura, lugar dos mortos. Lugar dos mortos. Sepultura. Se só existe uma igreja, aí você diz, lá na minha igreja amanhã, domingo agora vai ter uma festa. Na onde? Na minha igreja? Não entendi. Não bate com o que a palavra diz. Porque lá na minha igreja é assim, na sua igreja? Meu amigo, meu amado, o que existe são CNPJs, organizações religiosas, criadas por homens, não instituídas por Cristo Jesus, nem pelos seus enviados, que nós temos a palavra apóstolos. Nananina não. Nananina não. Me mostre naquilo que você acredita aqui. Me mostre aqui. Me mostre. Se você me mostrar aqui, na palavra do Eterno, na Bíblia, que contém palavra do Altíssimo, que não é a palavra de Deus, se você me mostrar aqui um verso, na qual Cristo e os seus apóstolos ordenou constituir organizações religiosas. Me mostra aí. Eu me curvo diante dessa verdade se você me mostrar na palavra. Me mostra. Me mostra que na palavra. Me mostra que na palavra que igreja é prédio. Me mostra aqui na palavra que igreja é parede. Me mostra aqui. Me mostra. Não. Irmão, mas eu discordo de você. Discorde, é todo direito seu. Mas baseado em que você discorda? Baseado em que você discorda? No seu achismo? Eu também tenho um monte de achismo. Mas baseado em que você discorda? Na palavra? Me mostra então na palavra. A palavra igreja, gente, quer dizer eclesia, um povo chamado para fora. Onde Cristo é o cabeça, são pessoas, são vidas. Irmão, se igrejas são vidas, o que é que está existindo aí? Manipulação e mentira. Você preso num aprisco, preso num curral inventado por homens. Irmão, então eu não sou obrigado a ficar ali. Você não é obrigado a nada, meu amado, minha amada. Você é pessoa, você é a igreja, você faz parte desse corpo. Você não é igreja. Sozinho você não é igreja. Você é templo de Deus. Mas as igrejas, as pessoas, quando reunidas, membros desse corpo, quando reunidas, que são vidas, ali está o cabeça governando, que é desse corpo, são membros, em qualquer lugar. Mas os cães gulosos, os mentirosos, os roubadores da fé, eles que dominam isso aqui, assista o livro de Eli, eles dominam com esperteza, com malícia, com maldade, e dizem, não, você tem que ficar aqui, você tem que congregar aqui. Olha, se eu sou livre, se eu faço parte do corpo de Cristo, por que eu tenho que estar ali?
se ali o lugar, o espaço físico não é a igreja de Cristo? Ah, irmão, mas eu tenho que congregar. Irmão, você precisa reunir-se com outros irmãos? Massa, bacana, se reúna. Para quê? Para você, no lugar que você está, ouvir pessoas te roubando, pregando o evangelho da lei de Moisés, tirando de você? É esse tipo de encontro que você quer, de reunião? Dizendo lá que é a casa de Deus? Que lá que é o templo do Senhor? Te levando a sacrifício de tolo? Para fazer campanha, votos? Mas sabe o que é isso? Isso tudo é fruto da sua própria ganância que está dentro de você. É verdade. Agora, se você se reúne em qualquer lugar, irmão, porque a igreja de Cristo, ela está no mundo todo. Ela não é uma igreja aqui e outra na Inglaterra. Ela não é uma igreja aqui e outra no Japão. A igreja é uma só. Um só pastor, um só rebanho, um só corpo. É isso que a palavra diz. A palavra não diz outra coisa. Outro dia eu vi um vídeo aí com o cidadão assim, é porque aqui na minha igreja quem manda sou eu. Olha, usurpador. Mas, de uma certa forma, ele está certo, que ele está se referindo ali ao CNPJ dele, a empresa dele, não igreja. O que você está dentro é de empresas, de organizações religiosas, constituída por homens, de forma muito maldosa. Porque eles usam dos seus argumentos para tirar dinheiro das pessoas. Para que com esses argumentos de templos enormes ou não enormes, para que você mantenha aquele luxo. Não só o luxo do lugar, como o luxo deles. Essa é a grande verdade. Porque a igreja são pessoas. Vamos lá. Olha o que diz aqui a palavra em Romanos, capítulo 16. Romanos, capítulo 16. Recomendo a vocês, nossa irmã Febe, diaconisa da igreja de Secreia. A palavra diácono quer dizer serviçal, aquele que serve. Leia lá Atos, que você vai entender perfeitamente lá a descrição de pessoas que foram separadas para servir. Para servir. É diácono, não é um título, gente. Tudo as pessoas pegam como título e se colocam acima do outro, nicolaísmo. Ah, porque o diácono, achando que você é mais importante do que o outro. Não é, irmão. Não é. Não existe isso. Existem funções no corpo de Cristo. Funções. Não é para você ter um título sobre si e se achando melhor que o outro, não. Muito pelo contrário. Quando você tem uma função, você está servindo o corpo, você está a serviço do corpo. O que Jesus ensinou no lava-pé foi exatamente isso. Hoje as pessoas, se entram em determinado local, tem lava-pés. Jesus mandou fazer lava-pés, irmãos. Jesus deu um exemplo de quem ele era o maior, era o Filho do Deus vivo, estava servindo os seus discípulos. Façam isso, sirvam uns aos outros. Aí a pessoa inventa lava-pés. Aí você diz que isso é evangelho de Cristo. Aí você está num lugar desse, você chama de igreja. Recebam-na no Senhor como convém a cristãos. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Saudações a Prisca e Áquila, meus colaboradores em Jesus Cristo, que arriscaram a própria cabeça para salvar minha vida. A eles, não somente sou grato, mas também todas as comunidades dos pagãos, as igrejas, as pessoas. Saúdo também, presta atenção, saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Para pensar um pouco, meu querido. Vou ler de novo. Saúdem, capítulo 16, Romanos, verso 5.
Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Ora, peraí. Se ele está se falando que igrejas são pessoas que estavam reunidas na casa deles. Quem estava reunido na casa deles? Foi a parede? Foi a Assembleia de Deus? Foi a Universal? Foi a Batista? Foi a Adventista? Foi o Testemunho de Jeová? Foi a Deus e Amor? Foi o Poder Mundial? Foi a Shekinah? Foi o Poder de Deus? Quem estava reunida na casa deles? De Priscila e Áquila. Quem estava reunida na casa deles, meu amado? Quem? Pessoas. A igreja que estava na casa deles. Pessoas que estavam reunidos na casa deles. Mas você não quer acreditar, você resiste à verdade. Colossenses, capítulo 4. Verso 13. Vamos lá. Saúdem os irmãos de Laodiceia, como também Ninfas, e a igreja que se reúne na casa deles. Pega a sua Bíblia. Colossenses, capítulo 4, verso 13. Saúdem os irmãos de Laodiceia, como também Ninfas, e a igreja que se reúne na casa deles. Quem se reuniu na casa deles, irmãos? Eram vidas ou era parede? Tinha alguma placa? Tinha algum CNPJ? Não tinha, meu querido. Não tinha. Filemon. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, irmão Timóteo, a Filemão, nosso amigo e colaborador. E também a irmã Ápia, Arquipo, nosso companheiro de luta, e a igreja que se reúne na casa de Filemon. A igreja que se reúne aonde? Na casa de Filemon. Como é que alguém pode dizer que a minha igreja... Não, na minha igreja, essa semana vai ter festa. Na minha igreja? Na sua igreja? Se a igreja é uma só, aí é corpo, é vidas. Se você for sincero consigo mesmo, ser honesto consigo mesmo, você vai dizer assim: na organização religiosa na qual eu me reúno, vai ter festa. Na organização religiosa, na instituição constituída pelo pastor lá, constituída pelos homens, vai ter festa. A minha igreja hoje faz 10 anos. Irmão. Eu tô dando risada, mas por dentro é de tristeza. Porque por ver tanta falta de conhecimento. E às vezes de coisas tão simples, mas que tão defendida com os dentes pelas pessoas. E aí vem eu, um simples amigo, que não tenho teologia, não tenho um curso de bacharel, eu tenho apenas o Espírito de Deus. Assim como acredito que você também tenha. Transmite apenas o que está escrito. E aí eu sou herege, aí eu sou falso profeta, aí eu sou falso pregador, esse que está querendo perturbar o entendimento dos outros, esse que está querendo tirar a minha fé. Por quê? Não suportam, tapam os ouvidos, ignoram a verdade e trazem para si doutores. Mas eu não fugi da raia, não esqueço não, viu? Efésios 4. Não foi? Que eu falei que lá está se dizendo sobre que Deus é os pastores e mestres. Espera aí. Deixa eu só achar aqui.
Efésios 4, que a gente vai conversar sobre Efésios 4. Não tem problema nenhum. Efésios 4. Vamos lá. Ai, Jesus, abre os olhos e a mente desse povo. Beleza? Efésios 4, que fala sobre... Não tenho... Aqui. Vamos ler aqui. Pronto. Verso 11. Efésios 4, verso 11. Pega a sua Bíblia. Foi ele quem estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Eles adoram esse versículo. Agora, sabe por que eles adoram esse versículo? Deixa eu chegar mais perto da câmera aqui. Porque eles são manipuladores da palavra. Sabe por quê? Agora vamos ler texto e contexto. Vamos lá. Verso 1. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês se comportem de modo digno da vocação que receberam. Sejam humildes, amáveis, pacientes e suportem-se uns aos outros no amor. Mantenham entre vocês laços de paz, para conservar a unidade do Espírito. Há um só corpo, olha aqui novamente, há um só corpo e um só Espírito, assim como a vocação de vocês os chamou a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, que age por meio de todos e está presente em todos. Cada um de nós, entretanto, recebeu a graça na medida que Cristo a concedeu. Por isso diz a Escritura: subiu às alturas, levando prisioneiros, distribuiu dons aos homens. O que quer dizer subiu? Quer dizer que primeiro desceu aos lugares mais baixos da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para planificar o universo. Foi ele quem estabeleceu alguns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e outros como pastores e mestres. Preste atenção depois que você lê texto e contexto que o Paulo está falando de que dons, amados, não títulos, dons. Vou ler de novo. Subiu às alturas, verso 8, levando prisioneiros, distribuiu dons aos homens. Mas eles gostam de pegar e ler para vocês e aplicarem apenas o verso 11, para que sobre eles tenham esses títulos. Mas não foi isso que Paulo disse. Quando você lê texto e contexto, ele está dizendo que deu dons. E olha para quê? Para que foi dar esses dons? Assim, ele preparou os cristãos para o trabalho do ministério que constrói o corpo de Cristo. A meta é que todos juntos nos encontremos unidos na mesma fé e no conhecimento do Filho de Deus, para chegarmos a ser o homem perfeito que, na maturidade do seu desenvolvimento, é a plenitude de Cristo. Então, já não seremos crianças, jogados pelas ondas e levados para cá e para lá por qualquer vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e pela astúcia com que eles nos induzem ao erro. Para que foi dado esses dons? Dons para a edificação do corpo. Para que
chegamos à maturidade de Cristo, ao conhecimento do Filho de Deus. Ele deu dons aos homens. Ele não deu títulos, porque nós já lemos, amados, que há um só pastor, uma só igreja, um só corpo, um só cabeça. Vocês querem outros cabeças? Nada na Bíblia é à toa. Quando o povo de Israel, o povo lá, que não era Israel ainda, quando eles chegaram para Samuel e disseram: nós queremos ser iguais às outras nações, queremos um rei. Samuel ficou triste. Mas deixa Samuel, aí vem a minha palavra: Samuel, deixa de besteira. Eles estão recusando, eles estão negando a mim, que sou o cabeça de Israel, da nação, do povo. Eles estão negando a mim, Samuel. Não é você não, você é só um canal aí. Você é minha boca para eles. Eles estão negando a mim. Eles não querem um rei? Vou dar um rei a eles. Mas nunca foi vontade de Deus. Mas o povo gritou: queremos ser iguais às outras nações. Jesus chega e diz: não sejam iguais às nações, não fiquem de cima para baixo. As nações governam de cima para baixo, vocês são diferentes. Todos vocês são irmãos. Você lê isso e não acredita. Você coloca o cara que tem um título, que usurpou o lugar de Cristo, e fica chamando de meu pastor, meu pai, meu apóstolo, meu bispo. Os dons dados aos homens, dons, e tem que ver quem tem esses dons. Que não é qualquer um, mau caráter aí, usurpador não. Porque quando você vê alguém que diz ter esses dons roubando o povo, não. Se não prega o evangelho da graça, o evangelho puro, dando a vida pelo povo, dando a vida pelo corpo de Cristo, não. A esse não foi dado dom nenhum, porque dom não é derramado através de azeite, não, gente. Não existe consagração de homem para homem, não. É dado os dons pelo Espírito de Deus. O que o homem está fazendo é de homem para homem. E aí você vê eles pregando sobre vocês: dízimo, ofertas para o templo, voto, campanha, barganhando, sacrifício, dizendo que o palanque ali é um altar, que é santo, chamando aquele prédio ali de igreja, chamando o prédio de casa de Deus. Não, esses não têm o dom do Espírito, não. Quem tem o dom do Espírito prega o evangelho puro da graça. Você acha que eu fugi da raia? Agora eu trago texto e contexto. Dons. E dons não é para ninguém estar acima de ninguém. Isso é nicolaísmo. E Deus, Jesus, não suporta isso. Nicolaísmo. Homens acima dos homens. Paulo disse, o mesmo Paulo, é por isso que eu digo que tem que ler, o mesmo Paulo que disse, e dentro do contexto do que ele disse, porque as pessoas interpretam mal. Pedro disse assim, há pontos difíceis de interpretar nas epístolas de Paulo, que os homens distorcem para sua própria perdição. Pedro entendia que havia pontos nas cartas de Paulo, que difícil de entender, mas que sem o Espírito de Deus interpretavam para a própria perdição deles. É o que o povo faz. É que esses ladrões da fé fazem. Wilson, porque para eles é isso mesmo. A linguagem é essa mesmo para eles. Para a gente, o povão, não. Você está equivocado. Você precisa abrir sua mente para entender e fugir deles. Caia fora. Caia fora desse curral que só existe um corpo. Caia fora dessas empresas. Caia fora. Se reúna sim, mas com pessoas que tragam o evangelho da graça. Evangelho simples. Jesus é simples. Se reúnam ali, se edificam com os outros e ali se colocam diante de vocês as necessidades uns dos outros. Vamos buscar quem ajudar o pobre, a viúva, o necessitado. É para isso, somente isso, nada mais. Nada mais. Você não para se reunir para fazer campanha, voto, fazer sacrifício, para dar dízimo, para dar oferta. Não é para isso não. Isso é outro evangelho. E Paulo disse que se há outro evangelho, se há o anjo ou qualquer um de nós
pregue outro evangelho, seja anátema, amaldiçoado. Foi Paulo que disse. Paulo disse, considere cada um superior a si mesmo. Olha, Paulo está dizendo, não sou eu, é Paulo. Considere o outro superior a si mesmo. Paulo está dizendo a si mesmo, eu considero o outro superior a mim. Quando eu faço isso, eu não coloco ninguém acima de mim. Quando eu aplico isso para a minha vida, você não é menor do que eu, nem eu sou menor do que você. Somos iguais, somos irmãos. Agora, cada um tem uma função no corpo. É diferente. Isso não me faz especial, não, irmão. Isso não faz de você especial. Não. Não. Isso é nicolaíta. Isso é uma doutrina demoníaca. Isso não vem de Cristo. E eu imploro, pelo amor de Deus, abra sua mente, saia dessa arapuca, se liberte. Só existe uma igreja, irmão. O resto tudo é instituição, empresas, CNPJ. Eu estou procurando uma igreja certa para congregar. Você não vai achar nunca, irmão, porque igrejas são pessoas. Você está atrás de alguma empresa aí, né? Instituição religiosa, constituída por homens, para roubar o povo. Mas a casa deles vão cair, estão caindo. Tem muita gente se libertando, tem muita gente abrindo os olhos e vindo para o evangelho da graça, o evangelho puro. Eles estão desesperados. Quem acompanha o YouTube, vendo os vídeos, vendo algumas coisas, tem percebido que a casa deles estão caindo. A renda deles já diminuiu bastante e vai continuar diminuindo, porque esse evangelho da graça está sendo pregado, anunciado e denunciando esses lobos devoradores, esses mau caráter, esses ladrões da fé. Toma vergonha na tua cara, rapaz, vai trabalhar. Deixa de estar roubando o povo. Paulo, com suas próprias mãos, trazia o seu sustento. Se você quer viver para o evangelho, se contente em ser apenas ajudado na sua necessidade. Na sua necessidade, que é o básico. Tendo com o que comer e com o que se vestir, com isso esteja satisfeito, disse Paulo. Você quer isso? Você não quer isso? Você quer ficar de jatinho, de carro blindado, de abastança, mentindo para o povo e usando a palavra? Você está dizendo que o altar é santo, se aquele palanque fosse santo, você já tinha sido fulminado. O problema é que vocês pregam a lei de Moisés para o povo, mas Deus não age como a lei de Moisés, que fulminava o povo naquela época lá atrás. Mas o de vocês está próximo. Viu? Eu quero trazer por último aqui a palavra em João. João capítulo 12. Ver se eu consigo achar aqui, irmãos. João capítulo 12, onde ele... Aqui, pronto. 42. Aqui é tudo na clareza, irmão. É tudo na clareza aqui. Viu? Eu aqui não tenho intenção de tirar nada seu. Não preciso. Não preciso. E eu só transmito o que está escrito. João 12, verso 42. Entretanto, até mesmo entre os chefes dos judeus houve quem acreditasse em Jesus. Mas, por causa dos fariseus, não se atreviam a confessar isso em público, para não serem expulsos da sinagoga. É que eles preferiam a glória humana à glória que vem de Deus. E aqui eu encerro com esse comentário. Na época
de Jesus, muitos até acreditavam nele, mas não confessavam com medo de serem expulsos da sinagoga. Hoje, um pouco diferente, você acredita em Jesus. O que você não acredita, ou até acredita, quando vem um simples amigo como Wilson e tantos outros, sempre estou colocando isso, não sou o único que prega essa verdade, tem pregado, e não tenho intenção nenhuma de me colocar acima de ninguém. Mas quando você ouve esse humilde amigo e outros tantos, você diz assim, dentro de você, tem coerência que esse maluco ou essa maluca está falando aí. Realmente o que ele está trazendo está ali na palavra. Mas eu vou para onde? Se eu confessar isso aqui, eles vão expulsar daqui. O que é que eu faço? Se eu começar a pregar essa verdade aqui dentro, as pessoas vão sair. Se eu começar a pregar isso aqui, o pastor presidente vai me expulsar. Eu ganho meu salário aqui, o que é que eu vou fazer? Pois é. É um dilema que você tem que resolver, não sou eu não. São só sombras das coisas. Só mudou os personagens. A história, ela continua as mesmas, com suas poucas diferenças. Muita gente acredita no que é pregado aqui, por mim e por outros, mas não confessam, até dentro de si confessam como aqueles. Mas publicamente, nós que eu digo, eu e mais outros que pregam e têm pregado essa verdade do evangelho da graça puro, simples, é que são os malucos, é que são os hereges, é que está no engano, né? Pois é. Eu sou o templo de Deus, você também é. Juntos, reunidos, somos a igreja de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo, que está no mundo todo e é uma só. Mas você que vai decidir continuar no CNPJ, nas empresas, sustentando instituições religiosas criadas por homens. Vou voltar a repetir. Se você me provar aqui que Cristo, os apóstolos, mandou alguém construir empresas, instituições religiosas, organizações religiosas e dizer que ali é a casa de Deus, a igreja de Deus, eu publicamente faço um vídeo aqui dizendo que eu realmente menti para todo mundo, que eu estava pregando heresia. O desafio está feito. Para você, tanto faz que tenha título ou que não tenha título, me prove isso. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal. É importante que você se inscreva no canal, é importante que você aperte o sininho de notificações, todo vídeo que eu fizer você receba. E ajude esse canal a crescer, ajude esse amigo. Aqui você não vai precisar dar nada. Não veio pedir dinheiro nenhum aqui a ninguém. Eu só peço a sua inscrição, que é de graça. Beijo no coração e até o próximo vídeo.